paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nós vamos lá para a nossa terceira aula. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a continuação do livro de Jó. Esse livro, que é um livro extremamente importante, faz parte, dos livros poéticos, é um livro inspirado. Toda a palavra de Deus é inspirada, Jó não é diferente. Nós estamos aqui com a Bíblia e nós vamos estar aqui lendo sobre e estudando sobre Jó. E esse personagem, nós não sabemos assim como se deu a conversão de Jó. A Bíblia não nos dá esse relato, porém nós sabemos que chegou esse momento, esse dia da conversão de Jó. Esse livro tem 42 capítulos e ele começa o livro com o próprio testemunho de Deus a respeito de Jó, falando que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal. A primeira questão que nós vamos ver no livro de Jó é que Deus que dá testemunho do homem, Deus que dá esse testemunho, mas Deus, no decorrer da história, ele mostra que o homem é pecador, ele é falho, como Jó falhou em suas palavras, em algumas das suas colocações, as suas muitas perguntas. Então nós vamos entender um pouco sobre esse livro e como Deus se relaciona, como Deus salva esse homem e o que esse livro traz para mim e para você. Primeiro, nós vamos ver o que o livro começa. Então nós já falamos do personagem principal do livro, que não é Jó, não é Satanás, nem os seus amigos, é Deus. Deus é que está conduzindo a história. Deus não foi induzido pelo diabo, como muitos pensam, ou fez por causa das palavras do diabo. Observa que na leitura, a Bíblia fala que os filhos de Deus estavam se apresentando, e Satanás entre eles, e Deus fala de onde vens. E ele fala de rodear a terra e passear por ela. Deus já fala o que ele estava fazendo. É Deus que fala: observaste meu servo Jó? Ou seja, então Deus já sabe, e tudo aconteceu não foi porque Satanás interpelou a Deus. Isso já estava dentro do propósito de Deus. Deus mostrando as astúcias, os ardis de Satanás contra os seus servos, e como um homem ele pode ser bem-sucedido financeiramente, com poder, com autoridade, como Jó tinha, que era o juiz de toda aquela região mais rica do Oriente. Ele pode continuar assim, sendo íntegro, servindo a Deus, assim como ele pode perder tudo, vir a perder inclusive a sua saúde, os seus bens, e continuar assim sendo fiel a Deus, mostrando que Deus ele é mais importante do que o ter, que o ser de Deus. Ser um servo de Deus é mais importante que ter as bênçãos de Deus. Ou seja, o livro vai nos mostrar que o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Pois as bênçãos passam, como passou, depois Deus deu novamente, mas o Deus de Jó permaneceu em todo o decorrer da história narrada por esse livro. Então nós vamos ver primeiramente sobre o drama que se passa, e como isso traz para nós, e como toda a Bíblia ela tem por objetivo apontar para Jesus. Ela tem o objetivo dela é apontar Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, ela produz a Jesus. Então a Bíblia, o autor dela é Deus, o autor das Escrituras é Deus, o intérprete dela por excelência é o Espírito Santo, é ele que nos dá todo o entendimento, é ele que inspirou, e o tema central, o assunto central é Jesus, em toda a Bíblia é isso. Então nós vamos entender um pouco aqui sobre o livro de Jó, como começa por essa narrativa do próprio Deus a respeito de Jó. Logo nós vamos ver o que acontece, que os seus bens é perdido. Entre os bens estavam os filhos, considerado o maior bem, o maior patrimônio que alguém pode ter. A Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, são levados nesses bens, aonde Satanás ele vem com aquela permissão de Deus, e ocorre todo aquele acontecimento, e Jó fica pobre, e logo em seguida a sua saúde também agora é minada, e ele tem uma chaga da planta dos pés até o alto da cabeça, ou vice-versa, do alto da cabeça à planta dos pés, e senta no meio das cinzas, coça com a telha, mostrando o homem na miséria,
o homem que perde seus bens, perde seus filhos, perde a sua saúde, os seus amigos aí que vão para consolá-lo, né, ficam 7 dias olhando sem falar, não tem palavras, ao ponto de chegar a uma conclusão ali entre si, que algo dessa proporção que Jó estava passando só podia ser pecado. Isso acontece muito, inclusive nos nossos dias de hoje, quando alguém vai hospitalizado, alguém sofre algum acidente, algum crente que a gente vê que acontece alguma coisa mal com ele, a gente pensa, nossa, será que tem pecado? Será que ele pecou? E isso é trazendo uma lição para nós que o mal não acontece porque a pessoa pecou. Existem males que são consequências dos pecados, é óbvio, a Bíblia está repleta delas, mas a Bíblia está repleto de pessoas que serviram a Deus com integridade a Deus e que ficaram mal. Nós vamos ver o rei Ezequias, né, que na sua oração ele até fala isso para Deus, que sempre foi fiel a Deus, mas estava ali, inclusive com a profecia que ele, para pôr sua casa em ordem, que ele ia morrer. E a questão de Ezequias não é porque ele estava em pecado, né? A própria Bíblia deixou bem claro isso, ou seja, as circunstâncias boas e ruins, ela pode chegar na nossa vida. Então essa é a primeira lição que traz na vida de Jó. Não acontece coisas por causa simplesmente do pecado. Ninguém perdeu um filho, perdeu uma filha. Muitos são acusados, seu filho ou sua filha morreu porque você pecou. Não, isso são coisas naturais do decorrer da nossa existência, independente se nós somos fiéis a Deus ou não. O fato de sermos fiéis a Deus não quer dizer que um filho meu não pode falecer. Então os do Jó faleceram e não foi por causa de pecado. Então pode falecer bebê, pode falecer adolescente, pode falecer adulto, ou a pessoa pode se adoecer. Então há essa circunstância, essa gama de circunstâncias que pode acontecer de coisas ruins, não é a causa primária por causa do pecado de alguém, né? E isso faz parte do decorrer da nossa vida, isso faz parte lá, porque quando o homem pecou, ele ficou sujeito a todo, independente de servos de Deus ou não. Tanto é que o próprio Paulo, ele vai saber lidar muito bem com os sofrimentos, com doenças, né, sobre ele, com as enfermidades, com fraqueza, com temor e tremor, e sem largar a sua fé, né, que foi inabalável, que estava firmada em Cristo, independente das circunstâncias. Ora, as circunstâncias, talvez ele teve algumas boas, a maioria das circunstâncias de Paulo, né, quando nós vamos falar humanamente olhando, não foram circunstâncias boas, foram circunstâncias adversas, de perseguição, de acusação, de mentira. E é porque Paulo pecou, ao contrário, ele estava no centro da vontade de Deus. Então, é a primeira questão que vem do livro de Jó para nós. Mostrando que mesmo um crente fiel, sendo fiel a Deus, tendo o testemunho de Deus, coisas ruins podem acontecer, familiares, entes queridos podem falecer e morrer, e nós mesmos podemos também partir para a eternidade, como aconteceu também com outros servos de Deus, como é o caso do rei Josias, que foi um dos maiores reformadores que a Bíblia mostra, de voltar o culto a Deus, de voltar a adoração ao Deus verdadeiro, de servir a Deus com integridade, mas foi morto na batalha. É interessante, né? Deus não o livrou da morte. E ele era fiel, e o próprio Deus, o texto bíblico mostra que ele era fiel, o próprio Deus declara a sua fidelidade, porém isso não impede que ele morra, porque o mais importante é que Paulo falou, né? Que o morrer para nós é lucro e o viver é Cristo. Então, é a primeira questão que nós devemos interpretar no livro de Jó, é que circunstâncias boas e ruins pode chegar ali em um cristão, em um crente fiel. A questão do livro de Jó é que ele foi acusado de pecado, mas não estava em pecado. E também nós vamos ver no decorrer do livro de Jó, que Jó, ele questionado pelos seus amigos que ele estava em pecado, sabendo ele que ele não tinha um pecado para confessar, mas devido à circunstância que ele estava, os seus amigos começam a fazer a acusação. Interessante que os amigos deles começam a defender a Deus e acusar Jó. Olha bem, defender a Deus, pôr em pauta algo de Deus e acusar a Jó. Todo falso ensino, eles começam entre a mescla da verdade e da mentira. O que impressiona os homens, igual eles defendem, não impressiona a Deus. Deus não ficou impressionado por eles defender a Deus, defender a integridade de Deus, pois
ali eles estavam falhos de não conhecer os propósitos e planos de Deus. Nem sequer oraram, buscaram saber, simplesmente vieram acusando ao ponto que receberam o juízo da parte de Deus lá no capítulo 42, aonde nós vamos ver. Então nós vamos ver no decorrer que misturar a verdade com o erro sempre vai levar à bancarrota, vai levar ao erro. Né, as falsos ensinos, as falsas doutrinas, as heresias, as seitas começam assim. Elas não são todas falsas, ela mescla falsidade, mescla erro com verdade, mostra verdade com falsidade. E isso, a meia obediência para Deus é uma desobediência total. Como foi no caso de Saul, que obedeceu pela metade, deixou muitas coisas sem fazer. Então a meia obediência foi uma desobediência total. A meia verdade se torna uma falsidade. Então não basta servir a Deus pela metade, tem de ser numa entrega total, geral. Então é o que mostra primariamente isso também aqui no livro de Jó. Que é outra questão de mostrar de nós firmarmos nessa verdade que é a palavra de Deus. Não existe outra fonte de revelação que nos apresenta a Deus a não ser a palavra. É ela que é inspirada pelo Espírito Santo, é ela que Deus é o autor e é ela que o assunto, o tema central é Jesus Cristo, que ele mesmo se denomina verbo, palavra. Por quê? Porque a palavra vai falar dele, vai profetizar sobre ele, vai produzir ele, vai nos ensinar sobre ele. Ao ponto que o próprio Jesus, lá no Mateus 22, verso 29, falando para os saduceus, e fala: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras veio primeiro, que é o poder de Deus. Por quê? Porque eu só posso conhecer verdadeiramente o poder de Deus pelas Escrituras. Jesus, lá no João capítulo 7, versículo 38, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu não posso crer de Jesus da maneira que eu quero crer, da maneira que alguém falou para mim crer, da maneira que eu aprendi. Muitas pessoas usam, não, aprendi assim, às vezes não aprendeu com a Bíblia. Então, e o próprio Jesus descarta isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então ficou bem claro que as Escrituras, o próprio Jesus se denomina como verbo, porque ela profetiza, ela que produz, ele que nós o conhecemos. É outra questão que o livro de Jó vai deixar muito claro. No livro aqui do Jó, vai mostrando também que Jó, ele na sua saga, na sua luta, ele começa a murmurar. Ele não blasfemou, ele não pecou, mas ele começa a ter intempéries, porque ele começa a enaltecer a sua própria justiça diante de Deus, achando que ele era justo, que ele não merecia nada daquilo. E ele faz 34 perguntas para Deus no decorrer do livro. 34 perguntas posto ali, né, diante de nós, diante do que Jó faz a Deus. E a resposta da parte de Deus, quantas dessas perguntas Deus respondeu? A resposta é nenhuma. Deus não precisa responder questionamentos, perguntas, indagações. Ele é soberano e Senhor, e tudo está no seu controle, inclusive momentos de agruras e sofrimento. Estava no controle de Deus, estava sobre o controle de Deus e estava sobre o plano de Deus. Por isso que está aqui regido, registrado na Bíblia para mim e para você. Tudo o que acontece na nossa vida está sobre o controle de Deus. Outra questão que no livro de Jó, que o próprio Deus também faz agora 70 perguntas para Jó. Jó fez 34 e Deus faz 70 perguntas para Jó. Pergunta sobre ele, onde ele estava, sobre a criação. Deus mostra a sua glória, mostra o seu poder e mostra que o homem não é nada. Quem é um homem para interpelar a Deus? Quantas dessas perguntas Jó respondeu? Deus não respondeu porque ele não precisa responder. Jó não respondeu porque ele não teve argumento para responder. Não teve como argumentar, ele não teve resposta para dar. Então, ficou sem resposta diante da eternidade, da grandeza, da majestade de Deus. É a outra questão que o livro de Jó vai nos mostrar, é a soberania de Deus, a grandeza de Deus. O livro de Jó fala da criação, fala dos céus, fala da natureza, fala de seres marinhos, né? Fala de animais grandes, grotescos, vai falar do Leviatã. Então nós vamos ver como isso tudo acontece, está sob o domínio e o controle de Deus.
sobre ali a autoridade de Deus. Uma questão que nós podemos olhar também para o livro de Jó é sobre como esse livro ele aponta para Jesus, como ele produz a Jesus, quando ele mostra a Cristo para nós. Primeiro ele vai mostrar Cristo no sofrimento. Jó ele estava num sofrimento de morte, aonde Deus deu a ordem que não era para a sua vida ser tirada. O próprio Deus deu essa ordem para Jó. Olha, não toque na sua vida, não toque na sua alma, não tire-lhe a vida. Então a primeira questão que nós vamos ver é que o próprio Jesus vestiu a nossa pele. Ele andou nesse mundo, ele carregou os nossos sofrimentos, ele morreu a nossa morte. Ao contrário de Jó, do qual Deus deu ordem para que a vida dele não fosse tirada, a de Jesus já foi tirada por mim e por você. A Bíblia, em Isaías, vai falar que a vida dele foi tirada entre os viventes. Ele veio a falecer realmente, veio morrer por mim e por você. Jesus morreu pelas nossas culpas. Ao contrário do livro de Jó, que vai mostrar ali, apresentando esse sofrimento futuro que viria agora sobre Jesus, está vaticinando sobre um homem justo, agora totalmente justo, que não interpelaria a Deus, não perguntaria a Deus o porquê, mas agora ele mostra esse homem agora fazendo um clamor lá na cruz do Calvário, um clamor alto, né? A Bíblia vai falar que Jesus foi levado à cruz como uma ovelha muda, mas chega num momento que essa ovelha brada, essa ovelha muda, abre a voz, e no momento de agora, e no momento de agonia, e no momento onde que a morte estava bem próxima, onde ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Observa que no livro de Jó, Deus não desampara Jó, Deus está sob controle, Deus está sob comando, Deus dá a ordem para não tocar na sua vida, e mostra no final Deus restaurando. Em Jesus, o próprio Jesus fala que Deus os desamparou, e realmente Deus os desamparou. E por que Deus desamparou? Jesus sendo seu filho, sendo justo. Jó não era justo, Jó era pecador. Eu sou pecador, você é pecador, mas Jesus é justo, é o único que foi justo, e Deus o desampara. Deus o desamparou para que eu e você fôssemos amparados. Isso está apontando para Cristo, está apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Outra questão no livro de Jó que traz sobre a outra profecia de Jó, que está lá no capítulo 19, versículo 25, onde eu falei, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Está Jó, no seu sofrimento, ele profetiza ali o Espírito Santo, e do qual o intérprete da Bíblia, que inspirou a Bíblia, usa agora Jó para lançar esse vaticínio, lançar essa profecia sobre Jesus. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso aconteceu com Jesus, é o nosso Redentor, que nos redimiu, que pagou o preço da nossa culpa, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, né? E agora está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E o próprio Jó no livro profetiza sobre isso. Nós vamos ver agora, chegando no final do capítulo de Jó, para nós entender, chegando ali nos finais, lançando no capítulo de Jó, nós vamos ver também que sobre as muitas perguntas que Jó fez para Deus que não foram respondidas, mas Deus não trouxe resposta, mas trouxe restauração. Mas antes de Deus trazer restauração, se nós formos lá no capítulo 42, a partir do versículo 1, há algo interessante. Jó, ele vai construindo agora um relacionamento íntimo com Deus através desse sofrimento. Jó, que o próprio Deus dá testemunho dele, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, agora ele vai tendo um relacionamento mais íntimo, e Deus se apresenta, quando Deus se apresenta naquele redemoinho, que Deus faz perguntas e ele não consegue responder, e que ele começa a ter agora uma proximidade, um conhecimento maior de Deus. Ele fala, antes da cura, ele não foi curado, ele não tinha sido restaurado, ele continuava com o corpo com as chagas, ele continuava pobre, né, ainda na miséria,
Os seus amigos foram embora e estava debaixo da acusação dos seus amigos que ele estava em pecado, ou seja, o cenário não tinha mudado e ele fala, eu te conhecia por ouvir falar. Deus se revela a ele nesse momento de agrura, Deus se revela o seu caráter, a sua justiça, a sua soberania, e Jó vê quanto era limitado e pequeno o seu conhecimento a respeito de Deus. E que o sofrimento, ele não impediu ele de conhecer mais a Deus. Ao contrário, Deus usou o próprio sofrimento, usou a própria agrura para se revelar de ele de uma forma mais íntima, de uma forma maior, de uma forma mais esplendorosa. E não teve nenhum milagre. Quando fala que Deus vai se manifestar de uma forma esplêndida, é de conhecer a Deus, é de conhecer a verdade de Deus que ficou registrado aqui para nós nas Escrituras, para nós entendermos a Deus, conhecermos o seu caráter, o seu feito, a sua ação é pelas Escrituras. Não é pelo que alguém disse, ou que alguém orou, que alguém teve outra revelação. A revelação que nós precisamos para conhecer a Deus está nas Escrituras. É ela que nos revela, então isso ficou registrado para dar também esse mesmo conhecimento que Jó teve. Hoje nós podemos ter através das Escrituras, de conhecer a Deus, de conhecer seus atos, de conhecer que o sofrimento não é por causa que alguém pecou ou deixou de pecar. Os sofrimentos da humanidade toda, tudo que acontece de mal, a morte, o envelhecimento, todas as tragédias, os fenômenos naturais, as catástrofes, os crimes, óbvio que acontece por causa do pecado original do homem. Do que Deus falou para Adão, maldita será a terra por causa de ti, Adão. Então isso acontece, todos esses males. Mas o mal individual não quer dizer que acontece numa pessoa porque ele está em pecado. Ela pode ser justa, pode ser uma pessoa que anda na justiça, que anda com Deus, uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, pode sofrer percas, pode sofrer percas da família, pode sofrer percas de um filho, de marido, de esposa, da sua própria vida, pode ser levadas. Quantos crentes fiéis que nós conhecemos no decorrer da história da nossa vida e da história da igreja, crentes fiéis que foram curados de câncer e crentes fiéis que morreram de câncer. Nós vamos ver então que a própria Bíblia nos dá essas margens, que o fato de ser fiel, o que nos espera é a eternidade, não é aqui que é o nosso descanso. Jesus sempre enfatizou, o nosso descanso não é aqui. Pedro e Tiago foi levado para a prisão, Tiago morreu e Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Deus gostava mais de Pedro que de João? De maneira nenhuma, a Bíblia não é muito clara, nos fala que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o projeto, os planos de Deus para Tiago e para Pedro eram diferentes, em momentos diferentes, na cronologia diferente, ou seja, no decorrer de um tempo diferente, estava sob o comando de Deus. Então nós devemos entender isso. Por isso que Paulo vai falar que nem a vida, nem a morte, aí fala nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o que há de vir, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. E o livro de Jó nos apresenta tudo isso. Nos traz essa elucidação, essa revelação da parte de Deus, e o Espírito Santo nos dá a iluminação para entendermos quem é Deus e como Ele anda. Outra questão também do livro de Jó para nós entendermos, é quando a sua esposa, voltando um pouco atrás, ela fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Na verdade, no texto original, no hebraico, não está a palavra amaldiçoa. Os nossos tradutores, as sociedades bíblicas e os nossos melhores tradutores que trabalhavam nas traduções bíblicas para trazer do hebraico, eles pôs no português a palavra amaldiçoa, porque a maldição na expressão portuguesa é o sinônimo de algo grave, de algo ruim. E é exatamente isso que está lá no texto hebraico, só porque lá está abençoa. Ela fala abençoa seu Deus e morre. Mas por que a abençoa é algo grave? Porque ninguém pode abençoar a Deus. Deus não depende nem carece de bênção de ninguém. Deus não carece de nada. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então falar que abençoa Deus é uma blasfêmia tão grande quanto falar que amaldiçoa. Porque ninguém pode amaldiçoar a Deus e ninguém pode abençoar a Deus.
Então, ambas se tornam algo de tremenda blasfêmia, mas olha que Deus não interpela. Há muitos julgamentos sobre a esposa de Jó, porém a Bíblia não faz nenhuma. Porque Deus reconhece as nossas limitações e fraquezas e ela fala que não faria, ela fala para Jó fazer. Né? E Jó fala como qualquer louco, recebemos o bem de Deus e não podemos receber o mal, ou seja, nós podemos receber o que vier da parte de Deus, seja no nosso ponto de vista, no momento de nós olharmos, seja dor ou seja alegria, ele é bênção, né? Porque ele vai produzir em nós algo para a vida eterna. E é isso que o livro de Jó revela, e revela também agora a restauração de Jó, quando Jó ora agora pelos seus amigos, que foi agora interpelado por Deus para voltar, mostrando que ele não estava em pecado e que ele sim que tinha pecado nas suas acusações. Eles voltam agora para Jó orar para eles, para que Deus livre eles de um juízo da parte de Deus. Jó faz aquela oração e Deus cura seus amigos e cura Jó também e restaura em dobro os seus bens, dá outros filhos. Jó, a esposa continua a mesma, Deus não muda a esposa, Deus deu outros filhos, Deus deu o dobro da riqueza, e a esposa, Deus mostrando como Deus preserva, como Deus anela sobre a vida conjugal, sobre o casamento, como Deus ali mostra a sua justiça e a sua beleza para todos nós aprendermos no livro de Jó. E por fim, nós vamos ver Deus se mostrando gracioso e mostrando essa restauração da vida de Jó, dessa grandiosidade, tudo isso duplicado, mostrando a eternidade. Está apontando para mim e para você como será na eternidade. Apesar da vida ser cheia de altos, baixos, de momentos alegres, de tristeza, de sorrisos e lágrimas, de vida e de morte, nós temos um futuro garantido, que Deus vai nos restaurar através da ressurreição. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso e vamos ter uma eternidade esplêndida, maravilhosa com Deus. Então, isso que o livro de Jó nos traz, né? Todo essa elucida, nos traz todo esse vaticínio, essa revelação da parte de Deus, que o Espírito Santo nos dá essa iluminação. Então, Deus que abençoe você, e hoje nós estamos terminando agora o livro de Jó, para nós agora entrarmos no nosso próximo livro, que é o livro dos Salmos. Deus te abençoe.